Pronto, agora deu certo. Bom, eu sou formada em Ciências Sociais aqui pela Universidade Federal de Pernambuco e, especificamente aqui no Núcleo de Telesaúde, eu atuo como monitora de campo do projeto de telesaúde para a saúde indígena aqui do Nordeste. Vai se apresentar? Boa tarde, eu sou Mônica Rangel. Eu também sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco e eu tenho um mestrado em Antropologia Social. Só para situar um pouco, nossa formação em Ciências Sociais engloba a Antropologia e a Sociologia como campos principais de saber. E eu faço parte do projeto de saúde indígena também desde abril. A gente queria agradecer a presença de todos, os que estão aqui no IMIP e os que estão participando à distância também, não só por videoconferência, mas também por vídeo streaming. Agradecer a oportunidade de fazer um evento como esse aqui no Núcleo de Telesaúde do IMIP. Agradecer a Jeane por ter lançado esse desafio de trazer um pouco a antropologia para essa instituição. A gente considera isso muito importante. E é isso. Sejam bem-vindos. Flávia vai trazer agora alguns avisos importantes antes da gente começar. A gente pensou, nesse início, a gente se apresentou assim, rapidinho. A gente queria saber pelo menos o nome e a formação de cada pessoa que está aqui hoje presencialmente. Quem está à distância não vai dar para a gente saber isso, mas ao final a gente vai estar abrindo o microfone para diálogo e debate. Era isso, a gente queria saber pelo menos o nome, a formação e, de repente, se alguém se sentir à vontade, falar o interesse, por que resolveu vir aqui hoje. Pode ser? Arthur, acadêmico de enfermagem. Débora Moura, acadêmica de enfermagem também. Boa tarde, Kátia, sou pediatra, também trabalho com as meninas no núcleo da telesaúde, sou teleconsultora e atualmente também cooperando, contribuindo com o processo do curso da gestante e do bebê, né, na atenção primária, na atenção da saúde indígena. Oi, Kleber, sou médico, também faço parte do projeto de saúde indígena aqui do IMIP. Boa tarde, eu sou Tessália, sou gerente de polo do projeto de saúde indígena. Sou Matheus, trabalho no grupo de TI para a saúde indígena também, aqui no NIT. Jeane Couto, eu sou diretora do Núcleo Telesaúde do IMIP. Boa tarde, me chamo Nívia Regina, sou técnica da epidemiologia do município de Olinda, bióloga. Boa tarde, eu sou Karina, também sou cientista social, mestrada em antropologia e atualmente eu trabalho numa ONG de gênero. Boa tarde, sou Paulo Paiva e sou acadêmico de fisioterapia. Boa tarde, meu nome é Eloá, também sou cientista social de formação e atualmente trabalho no Instituto Papai. Boa tarde, eu sou Núbia, acadêmica de enfermagem. Boa tarde, Patrícia Alves, acadêmica de enfermagem. Boa tarde, Eliane, acadêmica de enfermagem. Médica, fisioterapeuta, eu também faço parte do projeto de saúde indígena. Boa tarde, meu nome é Glaubert, eu sou formado em Gestão e Tecnologia da Informação e trabalho como programador no projeto de saúde indígena. Boa tarde, meu nome é Natália, sou publicitária, trabalho como designer no projeto de saúde indígena aqui no IMIP. Boa tarde, meu nome é Regina Lúcia, faço parte do projeto de saúde indígena. Boa tarde, meu nome é Bruno, sou coordenador de teleeducação do Núcleo de Telesaúde do IMIP. Boa tarde, meu nome é Luciano Abreu, sou estudante de História do curso de História da Federal. Boa tarde, meu nome é Rubem, eu sou supervisor do programa Mais Médico na Saúde Indígena do IMIP. Boa
tarde, eu sou Gesa, sou pediatra e também sou supervisora do Programa de Saúde Indígena do IMIP, incluindo Carnalbeira da Penha e Floresta. Boa tarde, meu nome é Gabriel, trabalho no informativo do IMIP, estou aqui para fazer a cobertura do evento. O pessoal do HU poderia se apresentar também, rapidinho? Seu nome, a formação, enfim, rapidinho. Meu nome é Fernanda, residente aqui do Hospital Dourados. Tá cortando o áudio de vocês. Podia falar de novo? Fernanda, nutricionista residente em saúde indígena aqui da UFGD. Agora deu? Quando tá verde é porque tá prestando. Verde tá. Não, tem que dizer. As outras querem se apresentar também? Boa tarde, eu sou Nádia, psicóloga, trabalho no HU da UFGD. Boa tarde, eu sou Luísa, assistente social, trabalho no Hospital Universitário da Grande Dourados. Boa tarde, eu sou Josiane, sou psicóloga residente em saúde indígena. Procap, gostaria de se apresentar? Boa tarde, eu sou Vânia Fialho, antropóloga, aqui da Universidade de Pernambuco e coordeno uma pesquisa sobre saúde indígena. Obrigada, gente, por todos terem se apresentado. A gente considera que isso é importante para a gente se conhecer, saber quem está aqui, tanto nós, eu e Mônica, quanto vocês mesmos, né? Bom, 2 informes iniciais bem importantes. Um é a ata que a gente já está circulando. É bom, por favor, que vocês todos assinem, porque é através dessa ata, aqui para quem está presencialmente, que a gente vai estar vendo quem participou em pelo menos 2 encontros para poder ganhar o certificado. Quem estiver participando à distância, ao final a gente vai dar a senha de registro de presença na rede RUT, ao final que a gente vai passar essa informação. Outra coisa importante é isso, a respeito do certificado, de que vai ganhar certificado quem participar em pelo menos 2 dos encontros. Sobre a metodologia que a gente pensou para o encontro de hoje e para os próximos 2 que compõem o simpósio. Eu e Mônica preparamos uma fala conjunta de cerca de 40 minutos no máximo, e após essas 2 falas, a gente vai abrir para uma roda de diálogo, para discussão, tanto para dúvidas, como questionamentos de vocês, comentários, enfim, para que todo mundo tenha a oportunidade de falar o que desejar. Para quem estiver participando à distância, pode estar enviando os comentários para o e-mail simpósio.olharantropologico@gmail.com. Isso para principalmente quem está participando via streaming, que a gente não pode escutar nem ver vocês. O pessoal que está participando por videoconferência, a gente pode escutar e ver. Então, ao final, vocês podem abrir o microfone e falar também. Pronto, então, o objetivo desse simpósio é exatamente de trazer um pouco algumas noções básicas, fundamentais, que a gente considera da antropologia, com o objetivo de elucidar como é que esse saber pode nos ajudar a refletir e até trazer soluções para questões da saúde indígena do nosso cotidiano, enquanto profissionais de saúde ou estudantes ou até profissionais de outras áreas também, mas que têm interesse pelo tema. Então, tem gente até que, infelizmente, a gente não trabalha com antropologia no nosso ensino
oficial aqui no Brasil, sociologia um pouco agora, entrou no ensino médio. Então tem gente que não sabe nem o que é a antropologia, o que é uma pena. Vocês vão perceber ao longo da apresentação que a gente é bem apaixonada por nossa área e a gente quer passar um pouco dessa paixão para vocês, como é que esse saber pode revolucionar um pouco as nossas práticas diárias. Então, hoje, no nosso primeiro encontro, vamos trazer uma introdução sobre o que a gente chama de olhar antropológico. A gente vai atravessar por definições gerais, assim, de antropologia e cultura. Vai trazer 2 conceitos bem importantes para a antropologia, que são de alteridade e relativismo, tentando pensar como a antropologia permite o que a gente chama de um olhar mais flexível para a forma como a gente enxerga o mundo. No segundo encontro, nós vamos refletir sobre direitos humanos e saúde dos povos indígenas. Então, a gente vai entrar mais na área da saúde, trazendo noções como direitos individuais e direitos culturais. Vamos trazer algumas discussões sobre essas 2 noções, direito à saúde e diferentes concepções de saúde, doença e cura. No terceiro encontro, nós vamos tentar explorar os desafios que permeiam a saúde indígena no Brasil, tentando questionar um pouco qual é o sentido dessa atenção diferenciada que é colocada na política de saúde indígena do Brasil, o sentido dessa articulação de serviços do SUS com saberes e práticas da saúde indígena. E a pergunta principal vai ser como o olhar antropológico pode contribuir para essa articulação. É isso que a gente quer trazer no simpósio. Então, eu vou deixar a fala agora um pouco com Flávia e depois eu volto para conversar mais com vocês. Bom, é importante a gente falar de onde é que a gente está partindo, né? Como eu disse, nós fazemos parte do projeto de telesaúde para a saúde indígena aqui no Nordeste. E esse projeto é uma parceria daqui, do Núcleo de Telesaúde do IMIP, com o Ministério da Saúde, e ele vem sendo executado e implantado desde o ano de 2014. Uma das ações que envolvem esse projeto é a oferta do serviço de teleconsultoria para os profissionais das equipes multidisciplinares de saúde indígena daqui do Nordeste. E faz parte desse nosso processo de execução e implantação viagens até esses polos base de saúde indígena e também até os distritos sanitários especiais indígenas. Nessas 2 imagens aqui, uma é de uma visita que a gente fez ao Odissei Potiguara, no caso o Distrito Sanitário Especial Indígena Potiguara, que fica na Paraíba. Ainda esse ano, a gente foi em maio de 2016. Nesse aqui é uma foto de um treinamento que a gente deu no Polo Base Chucuru de Cariri, que fica no Ceará, no ano passado. A gente foi em novembro de 2015. Aqui é uma outra imagem após um treinamento que a gente deu no Polo Base de Paulo Afonso, que fica na Bahia. E aqui também uma foto da gente apresentando o projeto no Odissei Potiguara, na Paraíba. Certo, mas por que explorar esse olhar antropológico a partir do contexto desse projeto que a gente se encontra aqui no Núcleo de Telesaúde do IMIP? Principalmente pela nossa necessidade de conhecer melhor a realidade dos profissionais de saúde que estão na saúde indígena e, consequentemente, dos povos indígenas aqui do Nordeste. Ao mesmo tempo, a gente sabe que essa realidade, esses contextos, eles têm uma dimensão muito grande e a gente não teria condições de abarcar toda essa realidade, essa diversidade por inteiro, mas aí é que viria a contribuição da antropologia. A gente pode estar refletindo sobre a forma como nós olhamos para essas realidades, para essas diversidades. Certo. E aí, qual seria o papel do antropólogo? Durante todo esse simpósio e o encontro de hoje e os próximos 2 encontros, a gente quer caminhar no sentido de desmistificar, de esclarecer, simplificar, talvez, o que seria esse campo de conhecimento. Nessa foto que a gente trouxe, talvez uma foto, para muitos, bem o estereótipo do que seria o antropólogo. Nessa foto, são alguns nativos das Ilhas Trobriand, que fica na Oceania.
ao lado do antropólogo clássico da antropologia, esse aqui, Malinowski, e ele realizou trabalhos de campo com esses nativos entre os anos de 1915 e 1918. É uma foto bem importante. Certo. Para continuar, é importante a gente também fazer uma contextualização histórica, tanto da origem da disciplina da antropologia, como o seu desenvolvimento, né? A antropologia ela só vai se consolidar, de fato, como uma disciplina acadêmica no século XIX. Lembrando que isso foi um processo gradual, né? Não foi no século XIX surge a antropologia, não. Foi a contribuição de muitos historiadores, pesquisadores, que foram consolidando a disciplina, né? Um historiador que a gente traz aqui, que ele foi da Antiga Grécia, porque alguns autores vão justamente remontar a Antiga Grécia para poder falar da origem da antropologia. No caso, Heródoto, que viveu no século V a.C., ele, assim como outros historiadores e viajantes, realizavam viagens para outros povos, outras regiões. No caso, ele viajava pela Ásia Ocidental e pelo Egito. E durante essas viagens, ou após dessas viagens, ele, assim como outros viajantes, faziam narrativas a respeito dessas viagens. E a gente vai ver que nessas narrativas, em alguns momentos, esses viajantes, eles tanto desdenhavam de forma preconceituosa a respeito daqueles outros povos e regiões que eles conheciam. Em outros momentos, Heródoto, por exemplo, ele vai reconhecer aqueles outros povos, culturas, sociedades, organizações políticas. Ele vai reconhecer de modo a perceber que outras pessoas, outros indivíduos, em outras circunstâncias, vão ter valores diferentes do que eram os dele. E isso é bem fundamental para o que vai ser a antropologia no futuro, ainda no século XIX. Nessas narrativas já vão aparecer alguns questionamentos chaves que vão constituir a antropologia. Por exemplo, como é que nós devemos nos relacionar com os outros? Esses outros, eles são basicamente como nós ou eles são diferentes? Essas narrativas que eu estou falando, elas foram se multiplicando a partir do contato intercultural entre os povos e sociedades. No século XV e XVI, com o próprio surgimento das economias mercantilistas, com os movimentos e mudanças no âmbito da arte, como o Renascimento, as próprias viagens exploratórias, que eram inclusive financiadas pelos governantes dos estados, foram proporcionando esse intenso contato intercultural. A própria invenção da imprensa no século XV vai tornar o livro um objeto de consumo barato e comum, e vai ser até uma oportunidade para aqueles viajantes que escreviam narrativas e relatos poderem publicizar essas narrativas. Não só eles que viajavam e conheciam esses outros lugares podiam ter acesso àqueles conhecimentos, àqueles relatos, e sim o público, o grande público também. E conforme todo esse conhecimento vai ganhando todo o público, a contribuição desses viajantes também é muito importante para a própria contestação sobre valores da igreja, né? No século XVIII e XIX, transformações importantíssimas na economia e na política por meio da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, as próprias guerras que aconteciam provocando migrações forçadas, né, de pessoas para outras regiões, ou seja, provocando esse contato, nem que fosse obrigatório, um contato intercultural. Ainda assim, o que é bom a gente destacar? Esses relatos, essas narrativas, eles eram perspectivas europeias sobre os estrangeiros, eram perspectivas europeias sobre os outros. Essas narrativas, elas tinham um autor, não eram narrativas imparciais, não é? Se é que isso existe. E nessas narrativas, esses outros, os diferentes, os estrangeiros, eles sempre não, mas na maioria das vezes vão estar servindo como um argumento de afirmação e de justificação de uma suposta superioridade europeia diante desses outros. Também de afirmar esse ser europeu diante dos outros, de forma a construir uma relação de oposição entre o que é que seria civilizado e o que é que seria primitivo, o que é que seria selvagem e o que é que seria... o que é que seria primitivo e o que é que seria civilizado, o que é que seria selvagem, o que é que seria civilizado. Nessa imagem, que na verdade é uma pintura de Albert Eckhout, que é um artista holandês que veio na comitiva de Maurício de Nassau, aqui para o Nordeste brasileiro, no século XVII.
e ele intitulou essa pintura de dança tapuia, que eu não sei se todos aqui sabem, mas tapuia era um nome dado para aquelas pessoas que os europeus, quando invadiram o Brasil, encontraram, e essa tapuia era o nome dado para as pessoas que não falavam a língua tupi. Certo. E por que esses relatos de que eu estou falando tanto, eles ainda assim não eram antropologia? Esses relatos, essas narrativas, eles ainda não estavam fazendo uma conexão entre dados e teorias. Esses viajantes, eles não faziam esses relatos de modo a sistematizar e teorizar a respeito daqueles dados e realidades que eles encontravam e conheciam. E esse exercício, mesmo assim, esse exercício de conhecer o outro, de narrar e de escrever a respeito desse outro, ele só vai se tornar antropologia quando dados e teoria vão estar andando de mãos dadas, vão estar caminhando juntos. E, para isso, cultura vai se tornar um conceito antropológico central para o desenvolvimento e formação da disciplina, desde o seu início até os dias de hoje. A gente trouxe o nome de Edward Taylor, que foi o primeiro antropólogo a nos oferecer uma definição a respeito do que seria cultura. E essa definição que ele nos oferece, hoje em dia já existem outras definições sobre cultura, mas de modo que a gente também não descartou a definição de Taylor, mas ela foi fundamental, ela é um marco na construção da disciplina. Para Taylor, cultura vai ser a junção, a reunião entre os aspectos espirituais e materiais de uma comunidade, de um povo. Uma grande contribuição de Taylor também foi ele afirmar que nós aprendemos a cultura. Nós não nascemos, cultura não é algo que é inato a nós. E sim, nós aprendemos conforme o contexto e sociedade que nós vivemos. Outra coisa importante para a gente destacar é que não só Taylor, como outros antropólogos nessa fase da antropologia ainda nascente, vão estar muito... Essa antropologia ainda vai estar muito impregnada, digamos assim, da perspectiva do evolucionismo unilinear, que defende a ideia de que as culturas seguem uma mesma linha de evolução, como se a diversidade cultural que a gente encontrasse significasse diferentes estágios evolutivos de cada cultura. E aí, o que acontece? Outros antropólogos vão começar a se contrapor essa ideia já algumas décadas mais na frente. No caso, o exemplo de Franz Boas, que vai propor, em vez do evolucionismo, uma perspectiva de uma abordagem multilinear sobre as culturas. No caso, cada cultura, para Franz Boas, cada cultura segue os seus próprios caminhos em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou. Então, para Boas, a diversidade cultural não vai ser vista como uma escala evolutiva, e sim, cada cultura vai ter o seu próprio processo formativo e caminho que seguiu e que continuará seguindo. Não será uma relação comparativa e hierarquizada com as outras culturas. Os alunos de Franz Boas vão desenvolver um conceito fundamental também para a antropologia, que é o relativismo cultural, que é justamente a valorização e o respeito às diferenças. Outro autor também muito importante é Clifford Geertz, que viveu entre os anos de 1926 e até morreu recentemente, em 2006. E Geertz vai ressaltar a importância de uma noção interpretativa sobre a cultura. Para Geertz, os antropólogos devem se dedicar não meramente a descrever o que seria a cultura, e sim a compreender o que os indivíduos, o que as pessoas, a sociedade, interpretam, o que elas entendem por cultura. Além disso, o que é fundamental a gente falar? Esses dados, essas teorizações, eles vão estar sendo formados e desenvolvidos junto com um método de pesquisa antropológico. E a antropologia vai possuir, sim, um método caro e especial, que é o método etnográfico. Esse método etnográfico, para quem não sabe ou já ouviu falar, talvez, ele é um conjunto de técnicas de coletas de dados e de procedimento também dessas coletas de dados, que eles vão estar sempre associados a um trabalho de campo. E esse trabalho de campo ele vai envolver o contato do pesquisador com um grupo que está sendo estudado em um determinado período de tempo.
Nesse método, a gente vai usar algumas técnicas de coleta de dados que vão envolver observações participantes, diários de campo, questionários, entrevistas, recursos audiovisuais também e estudos históricos a respeito daqueles grupos, daqueles locais que a gente vai estar pesquisando. Outras disciplinas, outras áreas de conhecimento vão estar também utilizando esse método, não às vezes por completo, mas talvez algumas das técnicas daqui que eu falei. A sociologia vai utilizar a psicologia, geografia, história. E aqui a gente traz alguns exemplos de possíveis objetos de pesquisa dentro da antropologia. Porque às vezes a gente fica falando sobre teorizações, certo? Mas como é que a gente aplica isso na prática? O antropólogo, quando vai a campo, ele vai olhando o quê? Ele vai em busca de que respostas, vai com que questionamentos. E aqui a gente traz alguns exemplos de questionamentos, de problemas de pesquisa antropológico. Um deles é esse, a pergunta seria: qual a concepção de território para o povo indígena Calpinauá? O antropólogo, ao se debruçar por uma questão como essa, ele vai a campo tentar entender o que é que o povo indígena compreende, esse povo indígena compreende como território. O que é que compõe esse território? Quais são as fronteiras desse território? Nesse território vai envolver as fontes de água, vai envolver os locais sagrados. Qual é a história desse território, a história de luta? Tudo isso vai compor a pesquisa antropológica com esse problema de pesquisa. Outro exemplo, qual a compreensão de torcedores de torcidas organizadas sobre violência? Se a gente fosse entrevistar pessoas que participam de torcidas organizadas e perguntar para elas o que é que elas compreendem sobre violência, qual seria a resposta delas? Será que o fato delas estarem em torcidas organizadas, que a gente conhece geralmente como sendo grupos violentos, que agendam dias para embates, digamos assim, qual seria a compreensão dessas pessoas sobre violência? Outro exemplo, quais os impactos do programa Bolsa Família na atribuição da mulher como cuidadora? Será que o fato de uma família, de uma mulher que é chefe de família, receber um recurso financeiro do governo vai afetar de alguma forma a dinâmica, a relação dela com os entes da casa ou fora dela? Como é que que impactos um recurso financeiro como esse poderia causar? Porque o incesto é socialmente inconcebível na cultura brasileira. E não só na cultura brasileira, como alguns autores vão dizer que o incesto é o tabu universal. Como é que a gente vê isso culturalmente? Por que será que a gente não pode se relacionar sexualmente com nossas mães, nossos pais, nossos irmãos? Como é que a cultura brasileira vê isso? Mais 2 exemplos aqui. Qual a compreensão de identidade para brasileiros que moraram fora do Brasil e retornaram? Pessoas que moraram no Brasil, cresceram aqui, viveram décadas, moraram fora do Brasil, vamos supor, na Colômbia e retornaram. Será que elas se identificam ainda com a identidade brasileira? Será que elas não se identificam mais com a identidade colombiana, ou as duas juntas? Isso também seria um problema de pesquisa antropológico. E, por último, um questionamento: quais os significados da morte para indivíduos que praticaram homicídio? Se a gente fosse entrevistar pessoas, homens ou mulheres, que estivessem presos atualmente por terem praticado homicídio, será que a compreensão deles sobre morte seria diferente de pessoas que nunca praticaram homicídio? O que será que eles compreendem sobre isso? Para estar falando sobre todos esses temas e também para os dados que a gente fala sobre as coletas de dados, o desenvolvimento dessas teorizações sobre a antropologia, tudo isso vai estar nos fazendo entender durante esse simpósio de que perspectiva que a antropologia parte para fazer ciência. E Mônica vai dar justamente uma aprofundada sobre essa perspectiva a partir de agora. Então, gente, depois de Flávia ter contextualizado um pouco as origens da antropologia, o que é essa ciência, o conceito de cultura e o que a gente pode chamar de algumas perguntas antropológicas, eu vou tentar trazer um pouco o que a gente entende no momento de uma pesquisa, o que seria esse olhar antropológico que leva o título assim do nosso simpósio, né?
Então, esse olhar, ele foi construído ao longo do tempo, como o Flávia falou, foi todo um processo. Apesar de ser um olhar... a gente considera que a antropologia tem um olhar de admiração em relação ao mundo. Pode parecer até uma visão um pouco romântica e apaixonada diante da realidade, mas, na verdade, esse olhar é muito sério, é fruto de longos anos de pesquisas e estudos, e, nesse sentido, todo o corpo da antropologia, desde o momento que o antropólogo elabora as suas questões de pesquisa, vai a campo, entra em contato com a população em questão, coleta os dados, faz as análises e traz alguns resultados. Durante todo esse processo, esse olhar, ele está presente. E a gente considera que o trabalho de campo, ele é o local onde esse olhar ganha vida, que é no momento de interação entre o antropólogo e a população em questão. Então, eu vou trazer para vocês um pouco, vou continuar nesse mergulho para que a gente possa entender cada vez mais o que seria esse olhar. Então, a gente traz 3 características que a gente considera fundamentais para o saber antropológico, que seria a experiência da alteridade, a capacidade de relativizar e o exercício de dialogar. É claro que os antropólogos são seres humanos, então eles têm concepções distintas em relação, eles têm formas de ver distintas sobre esses 3 pontos, mas o que a gente tenta trazer para vocês são pontos gerais, assim, como os antropólogos, de uma forma geral, eles compreendem esse olhar. São características que realmente estão presentes, a gente tentou generalizar um pouco para que o que a gente quer passar fique um pouco mais nítido. Essa imagem é de Darcy Ribeiro, um importante antropólogo brasileiro, em uma das suas expedições pelo Pantanal e Amazônia entre 1940 e 1950. Então, a primeira característica desse olhar que a gente quer trazer é a experiência da alteridade. Seria a compreensão de que é preciso respeitar e conhecer o outro para respeitar e conhecer a nós mesmos. Essa experiência, ela parte de uma noção ainda mais básica, que seria uma concepção filosófica mesmo de que o eu só se define a partir do outro. O ser humano, ele só existe em sociedade e tudo que ele faz é social. Então, a partir desse preceito filosófico, digamos, que também é compartilhado por outras ciências, essa experiência de alteridade, ela é não só possível, quanto fundamental, tanto em nossas experiências diárias, quanto a gente pode dizer assim que a antropologia pegou isso emprestado das próprias vivências humanas. E essa experiência possibilita, a gente pode observar o outro como um espelho nosso, que vai permitir que a gente faça perguntas existenciais mesmo, como quem sou eu, com quem me identifico, de onde venho, qual o sentido da minha existência. Então, a gente tentou trazer aqui um exemplo bem prático. Aqui são algumas imagens de celebrações e rituais em diferentes lugares do mundo. Essa primeira imagem da esquerda é do carnaval em Recife. Acima é o carnaval europeu. Essa daqui é um ritual de uma população indígena. E abaixo é um festival chamado Holi, no Nepal. Se a gente partir, considerando que todos aqui, se fossem de Recife ou quem estivesse assistindo, que tem uma familiaridade maior com o carnaval em Recife, numa análise antropológica, a partir do momento, se eu estou partindo do Carnaval de Recife, desses gestos, dessas danças, dessas manifestações e dos sentidos que as pessoas atribuem a essa situação aqui, a partir do contraste do Carnaval de Recife com essas outras manifestações sociais,
a gente pode perceber, quem tem familiaridade com o Carnaval de Recife, percebe a diferença, conhece não só o que está acontecendo, faz as perguntas para entender o que está acontecendo nessas outras manifestações e passa a entender melhor qual o sentido do Carnaval em Recife. Então, a partir do olhar para o outro, a gente consegue perceber melhor a nossa própria realidade. As perguntas que a gente vai direcionar para entender diferentes manifestações, elas vão voltar para a gente e fazer com que a gente entenda melhor a nossa própria realidade. Então, a gente traz uma reflexão bem importante, emblemática, do antropólogo francês François Laplantine, que ele vai dizer assim: presos a uma única cultura, somos não apenas cegos à dos outros, mas míopes quando se trata da nossa. A gente não consegue se enxergar se a gente só vê a nossa própria realidade. O conhecimento antropológico da nossa cultura passa inevitavelmente pelo conhecimento das outras culturas. E devemos especialmente reconhecer que somos uma cultura possível, entre tantas outras, mas não a única. A segunda característica que está realmente imbricada com a primeira, com a experiência de alteridade, é a capacidade de relativizar, que a gente entende como exercício de tornar estranho o que é familiar e tornar familiar o que é estranho. Nessas duas imagens, talvez para a maioria das pessoas aqui presentes, a primeira, da senhora rezando, talvez seja a mais próxima de nós, e a do monge budista em meditação, oração, talvez seja a mais distante. Então, esse exercício de relativizar seria exatamente de estranhar o que a senhora está fazendo, mesmo se isso é tão próximo, mas a gente estranha e pergunta o que é mesmo que ela está fazendo, qual o sentido dela estar acendendo essa vela, que imagens são essas, qual o sentido, que cores são essas, e por que mesmo que ela está rezando, por que rezar? E aí a gente está nesse movimento aqui, então, de estranhar o que é que ela está fazendo. Da mesma forma, a gente aproxima a situação do budista para a nossa realidade, mesmo se ela é tão distante. Então, a gente tenta fazer com que ela seja familiar. A gente pode fazer as mesmas perguntas parecidas, no caso, que a gente faria para a senhora, mas tentando trazer para a nossa realidade. E é muito importante, nesse processo, que a gente entenda que o que é estranho e o que é familiar, não necessariamente, isso não é uma questão geográfica. O próximo e o diferente pode estar em qualquer lugar, inclusive dentro da nossa própria casa. Então, assim, a gente trouxe essa imagem aqui para ilustrar, que talvez vocês se familiarizem com isso. Com certeza, posso fazer uma generalização aqui, que na família, no grupo social de vocês, tem alguém bem diferente, normalmente, ou até você se sente diferente dos demais. O seu irmão, você nunca consegue entender como é que ele nasceu da mesma barriga que a sua, porque realmente as diversidades, elas estão em todos os lugares, onde a gente olhar. Apesar disso, as culturas humanas, elas, mesmo se a gente, mesmo com todas essas diferenças, sempre vai haver algum ponto em comum. Então, não existe alguém ou uma cultura radicalmente diferente da outra, porque afinal de contas a gente está falando de seres humanos. E nesse processo a gente percebe que é possível, inclusive que a gente, é bem possível, na verdade, isso faz parte da nossa realidade, se identificar com culturas não imagináveis anteriormente. Por exemplo, com a questão do que a gente come diariamente. Hoje em dia faz parte vamos dizer, do dia a dia de um brasileiro comer comida japonesa, chinesa, italiana. Isso passa a fazer parte da nossa própria identidade, do que a gente é. Às vezes a pessoa até gosta mais de uma comida de um outro lugar bem distante do que de uma própria comida nativa, digamos. Então, é possível se identificar com aquilo que geograficamente está distante ou com que a gente acha que não seria possível. É muito importante também a gente
ter a consciência de que na antropologia a gente apesar o ser humano, ele é ao mesmo tempo natureza e cultura. Então, tudo que a gente o que a gente faz, nossos hábitos de vida, eles são naturais e culturais ao mesmo tempo, simultaneamente. Não é uma parte natureza e uma parte cultura. E isso faz com que a gente desconstrua um pouco algumas noções prévias. Por exemplo, nessa situação, tem 2 situações de parto aqui, um parto hospitalar, o outro domiciliar. Com o tempo, pelos nossos processos de vida, a gente começa a achar, por exemplo, que a situação da esquerda de um parto hospitalar, ela é natural, ela sempre foi assim. Mas, na verdade, há poucos anos, isso aqui não existia. Os partos não aconteciam no hospital, não existia nem hospital. Então, essa capacidade de relativizar e de perceber, como o Flávia estava dizendo, que a cultura, ela se aprende, faz com que a gente olhe para uma situação e se questione, peraí, isso sempre foi assim ou isso foi um processo, isso foi construído? Alô? Alô? Oi? Gente, desculpem atrapalhar, interromper, mas a gente ficou sem imagem novamente aqui no Procap. Só estamos com áudio. Vânia, você poderia reconectar, desconectar e conectar de novo? Da mesma forma que foi feito anteriormente. Reiniciar, isso? Ok. Isso. Vânia, só uma coisa. Infelizmente, a gente não vai poder parar a apresentação por conta do horário do auditório, né? Isso, ou vocês acham que dá... A gente vai dar continuidade. Ok, não se preocupe. Não. A gente pode continuar tranquilamente, não se preocupe. Tá certo. Então, essa capacidade de relativizar, ela envolve também a noção de que, apesar dos aspectos universais, no caso dos seres humanos, todas as nossas necessidades biológicas, como comer, dormir e por aí vai, esses aspectos que são universais, que a gente normalmente se refere ao que é nosso natural, de biológico, eles estão permeados por questões particulares que a gente constrói nas nossas práticas de vida no dia a dia. Aqui há 2 situações de momentos de refeição em família. A imagem da esquerda é uma família chinesa e a imagem da direita é uma família brasileira. Há diversos pontos em comum e diversos pontos que divergem aqui nessas 2 situações. E é importante que a gente perceba que nunca é muito difícil fazer uma divisão total entre o que seria completamente particular, uma cultura, e o que seria universal para todos. Essas 2 coisas, elas se intercruzam. A gente poderia passar a tarde analisando essas 2 imagens aqui, vendo o que exatamente seria de específico e o que seria compartilhado. Mas isso é realmente um exercício árduo assim, de se fazer. Um outro ponto bem importante é a noção de que não há uma cultura mais certa do que a outra. No mundo que a gente vive, eu trouxe, inclusive, essas 2 imagens de rituais religiosos, né? A gente sabe do quanto de problemas que a gente tem por uma falta de compreensão desse ponto. E uma parte muito importante desse objetivo, dessa nossa capacidade de relativizar, de entender que se eu parto de um ponto específico, de um contexto histórico específico, eu não tenho como fazer um julgamento de valor de uma outra cultura que esteja tão distante da minha. Muito menos dizer que a minha cultura é superior, mais certa do que a dessa outra pessoa. No caso, a antropologia hoje, ela chegou ao ponto, felizmente, de quebrar todas as hipóteses, digamos, de um evolucionismo cultural, que é o que Flávia estava se referindo. A capacidade de relativizar vem de uma conquista mesmo, não só da antropologia, mas das ciências de uma forma geral, de que não existe uma cultura superior. Cultura é algo
é a nossa forma de ser no mundo e cada um tem a sua possibilidade de manifestar aquilo que acredita, aquilo que faz sentido. Mas isso não quer dizer que o relativismo e o olhar antropológico, ele se trate de um esvaziamento ético, muito pelo contrário. O olhar antropológico, ele é uma perspectiva agregadora e positiva em relação ao outro. Então, é possível, sim, você ter as suas noções éticas, os seus valores, a sua forma de ver o mundo, defender, inclusive, os seus posicionamentos, mas se colocar aberto para entender o outro e vislumbrar outras possibilidades de vida. Como coloca o antropólogo brasileiro Roberto da Mata, nessa frase bem assim, resumida, que a capacidade de relativizar trata-se de uma atitude positiva e valorativa, a cobrir o abraço destemido que damos quando pretendemos entender honestamente o exótico, o distante, o diferente, o outro. Então é um abraço mesmo, é uma atitude generosa de perceber o outro na sua especificidade e na sua humanidade. Um terceiro ponto que está ligado tanto à experiência da alteridade quanto à capacidade de relativizar é o exercício de dialogar. Como é que, diante de tantas diferenças, o antropólogo consegue estabelecer uma comunicação com o grupo que ele está estudando? Então, na antropologia, a gente parte do princípio de que, se estamos falando de seres humanos, é possível criar uma interação. É possível encontrar linguagens em comum que o antropólogo ele vai poder interagir. E é justamente dessa interação que o saber se constrói. Não há antropologia sem interação em algum nível. Então, é essa interação que ela, ao mesmo tempo, é causa e consequência desse respeito em relação ao outro. Só que esse respeito, ele não quer dizer, como eu já falei anteriormente, que você vai incorporar as formas de vida das outras pessoas. Muitas vezes a pessoa pode pensar, então o antropólogo vai a campo, ele vai pesquisar uma população indígena ou uma torcida de futebol, e a partir daí ele vai ter que virar um membro da torcida organizada, ou ele vai ter que virar, vai ser parte de uma população indígena XYZ. Não, isso não existe. Se o antropólogo quiser, ele pode participar da torcida, ele pode incorporar aspectos daquela cultura, mas se ele quiser, isso não é um princípio, né? Isso é algo que vai de cada pessoa. O respeito, ele não pressupõe, ele não é a mesma coisa dessa incorporação de outras culturas para si. Então, a partir dessas 3 características, a gente chega a uma questão bem importante da nossa apresentação, que é trazer para vocês essa noção de que as culturas humanas, elas são dinâmicas. A gente traz aqui exemplos, imagens de diferentes retratos de famílias chinesas, nesse caso, poderia ser de qualquer outro país, em diferentes configurações, diferentes momentos históricos. Elas devem compartilhar certas coisas e devem divergir em outras, mas essa noção de que não há uma pesquisa antropológica assim que não seja contextualizada num tempo e no espaço, ela é muito importante. Sem contextualização, não há antropologia. E por isso mesmo porque se percebeu ao longo do tempo que a todo momento as pessoas estão criando e recriando as suas próprias culturas. Então, não há uma cultura que vem de cima e vai dizer que você deve ser de uma forma ou de outra. O ser humano, o indivíduo em sociedade, ele constrói também a cultura que ele faz parte, apesar de ele receber, obviamente, a influência do coletivo, do grupo que ele faz parte. Se a gente for analisar, por exemplo, 3 gerações, é bom de fazer esse exercício. 3 gerações, uma neta... Pode chamar, você pegou a água? Certo. Pode chamar lá, né?
uma neta, uma mãe... Eu acho que desligou. Desligou. Uma neta, uma mãe e uma avó. Essas 3 pessoas vão estar a todo momento, talvez vocês já presenciaram isso, de se sentir em constante negociação do que vale mais, do que é mais importante naquele ambiente familiar, nesse caso. As pessoas estão sempre negociando e tentando, e muitas vezes em situações de conflito até, porque às vezes uma pessoa vai querer uma coisa, outra pessoa vai querer outra, questões de casamento, de valores, de forma de se portar, de escolhas de profissão. E essa negociação, ela faz parte do grupo, ela é um mecanismo próprio de cada cultura e dificilmente a gente não tem como ter o controle desse processo. Esse é um processo dinâmico que está acontecendo a todo momento. Aqui eu trouxe um exemplo dos índios Capinauá dançando toré. Vocês podem perceber pelas roupas, tem uma mistura aqui de roupas mais tradicionais e roupas mais modernas, digamos. E o objetivo de trazer essa foto é mostrar que o toré que é dançado hoje, ele pode ser diferente do toré que era dançado no momento anterior. Ele continua sendo toré desde que aquele grupo queira chamar isso de toré. Então, essa é uma noção bem importante para a antropologia. Com o estudo de todas essas singularidades e complexidades, a gente pode, então, expandir o nosso conhecimento sobre os seres humanos. Mas esse conhecimento antropológico, ele não é um conhecimento de enciclopédia. Porque os saberes, diante de tudo isso que eu e Flávia está trazendo agora, a gente pode refletir que, se a cultura é dinâmica, não há resultados definitivos de pesquisa. Para as pessoas de outras áreas, a área principalmente de saúde ou de ciências mais exatas, de fato também sempre há, vamos dizer, uma hipótese que ela pode ser testada, pode ser aceita ou refutada, mas tudo é muito mais objetivo, apesar de não ser uma verdade universal, é mais objetivo do que um saber de uma ciência social, de uma ciência que ela muda a todo instante. E a partir do momento, se alguém disser algo diferente de um estudo em relação ao outro, porque aquilo ali foi em outro contexto histórico relacionado a alguma população, isso não vai querer dizer que o que foi dito anteriormente estava errado. Em algumas ciências da saúde e ciências mais exatas, isso acontece, né? Daquilo ali ser refutado. E no caso da antropologia, já é um pouco diferente. A gente vai ter, na verdade, diferentes formas de olhar para aquela realidade. Então, desculpa. A subjetividade, ela faz parte do saber antropológico, não que ela não faça parte dos outros saberes, mas a gente quer justamente enfatizar a importância do aspecto subjetivo para a antropologia como ciência. E, na verdade, a subjetividade, ela seria talvez o brilho da ciência antropológica. Sem o lado subjetivo do antropólogo e sem a interação contextualizada que ele tem com o grupo que está sendo estudado, não há antropologia. Então, aí vocês podem se perguntar, mas então como é que essa ciência se constrói, se é tão subjetiva assim? Na verdade, nós temos sim os nossos resultados de pesquisa, só que esses resultados, eles não vão, como eu estou dizendo, eles não vão delimitar uma verdade, mas eles vão ser compartilhados de uma certa forma, as pessoas vão ter acesso a uma interpretação, a um olhar de um antropólogo, e a partir dessa comparação, diferentes pesquisas, diferentes dados, vão ser desenvolvidos consensos e teorias antropológicas. E é assim que o saber da antropologia, ele é construído. Através realmente da criação de consensos, o conhecimento ele se torna público, como acontece nas outras ciências, e também nisso a antropologia tem um aspecto bastante em comum, que é a partir da formação desses consensos, mesmo que não sejam respostas definitivas, mas o saber vai sendo construído. A gente traz essa pergunta final
para reflexão, que seria como, então, nós vamos explorar esse saber antropológico no nosso cotidiano. Então, a gente entende que a antropologia, esse olhar que a gente chama olhar antropológico, ele é um olhar de abertura para o outro, para a diversidade. E ele nos permite... Na verdade, o que a gente propõe aqui é um exercício diário de abertura. Não é somente intelectualizar e trazer essa frase para si como se isso fosse algo que se decora, mas é algo que se exercita mesmo a todo instante e possibilita que a gente reflita e traga até soluções para dilemas éticos que a gente vai, inclusive, trabalhar com maior profundidade nos próximos encontros. Dilemas éticos que permeiam o cotidiano do profissional de saúde, principalmente aquele que trabalha com saúde indígena. Esse exercício empático, a gente considera que ele estimula uma convivência harmoniosa entre as pessoas. Então, não seria uma forma ingênua de ver o mundo, mas uma maneira de apreciar a beleza do outro, a beleza do diferente, como algo que é constituinte mesmo do que nós somos. Se a gente não consegue perceber a beleza, a diversidade como algo rico e importante de considerar no outro, a gente não consegue perceber nem a nós mesmos e nem fazer ciência. A gente não valoriza, de fato, o que o ser humano enquanto ser social. Então, é esse olhar que a gente propõe para ser discutido aqui. É isso que a gente considera mais importante assim, no saber antropológico. Essas aqui são algumas referências que a gente trouxe. Depois, se vocês quiserem, a gente pode detalhar um pouco mais o que a gente usou para fazer essa apresentação. E é isso, obrigada. Pronto, a gente gostaria que quem tiver vontade, quiser fazer algum comentário, alguma dúvida, que a gente possa socializar aqui. Alguém gostaria de falar? Bom, gente, primeiro parabenizar, né? É um grande desafio, né? Mas trago também um outro olhar, né? Um olhar que às vezes inquieta muito na visão da ética. A gente entende a importância, né, de tudo que vocês trazem. E a gente vem participando de muitas discussões, né? Mas a questão, principalmente da criança, né? Aquela que não tem como decidir, né? E a gente foge até um pouquinho da saúde indígena, que a gente ainda não trouxe esse desafio ainda de uma questão de garantia de direitos, mas, por exemplo, o olhar do profissional de saúde diante de uma situação de vida ou morte da testemunha de Jeová, né? Então, toda uma cultura, e eu já vivenciei com pais maravilhosos, que amam mesmo a criança, se no momento que ele põe em risco a vida do seu filho, é porque ele acredita que está fazendo o melhor para ele, não está aqui esse questionamento, mas está esse conflito de garantia de direitos, de uma pessoa que ainda não pode decidir, de uma pessoa que a gente não sabe se vai seguir essa religião, de uma série de contextos que às vezes o profissional de saúde está exatamente no meio dessas questões, certo? Entre, né, a questão de uma cultura que ela está olhando como olhar de amor mesmo, né, até uma prova de amor, porque acha que aquilo é o melhor que tem para o seu filho, né? Então, ele abdica do conviver com ele, corre até o risco de perder, mas mantém uma coisa que a gente sabe que ele tem um grande risco de morrer, né? Aí, na posição da antropologia, eu entendo que é mais observacional, mas na questão do profissional de saúde, ele tem que ter uma atitude, né?
Veja que dilema. Então, eu trago esse questionamento para vocês refletirem também, tá certo, em relação a isso. A gente vai respondendo e comentando o que vocês trouxerem, assim, um por vez mesmo, que eu acho que fica mais legal. Primeiro, fiquem à vontade, vocês estão muito tímidos. Seria bem interessante se todo mundo participasse e colocasse suas questões. Eu vou comentar agora. A sua fala, Kátia, que é muito interessante. E eu acho que bem rica para começar Mônica, uma discussão. Oi, doutor. Kátia colocou isto num contexto que é um pouco diferente do que estamos discutindo, porque ela, por exemplo, escolheu a questão dos testemunhas de Jeová. Mas eu vou colocar isto num contexto indígena. Certo. E imagino que as nossas companheiras lá de Dourados, estamos falando de Dourados, Mato Grosso do Sul, não é isso? Passam assim. É isso? Pronto. Então, na cultura guarani e em algumas culturas nossas indígenas, nem tanto aqui em Pernambuco, mas em outros lugares, crianças que nascem com malformações, crianças que nascem muito prematuras, crianças gêmeas às vezes, que em algumas culturas indígenas acredita-se que um possa representar o bem e outra possa representar o mal, certo? Eles tomam certas atitudes ativas, inclusive, em relação à vida dessas crianças. Eu vivenciei isso, né, lá com os guaranis em mais de alguma ocasião. É um problema sério, porque nós chamamos então os conselhos tutelares e tudo isso, desconhecendo tudo aquilo que tu chamasse a cultura deles. Ok? Porque para nós isso seria absolutamente, tu colocasse um termo por aí, absolutamente inaceitável determinada coisa. Mas culturalmente para eles, e isso como tu falaste da questão histórica, certo? Desde os gregos tu fazias isso. Malformados, aqueles que em algumas culturas, por exemplo, não iriam servir para guerra, para tal coisa, eles eram literalmente abandonados, quando não ativamente eliminados. Então, esse é um problema em relação a nossas crianças, e dentro dessa cultura nós temos ido incorporando algumas coisas que... E aí eu queria te fazer uma pergunta para vocês. Nós chamamos de que, estes índios agora estão aculturados, porque eles perderam suas culturas. Eu pessoalmente discordo desse termo. E eu gostaria de saber de vocês, que são muito mais preparados que eu nessa, né? Se é correto que tantas pessoas utilizem o termo de indígenas aculturados, porque eles perderam, por exemplo, a sua língua. Aqui em Pernambuco, nós já não temos mais línguas próprias. Imagino que lá em Dourados ainda as crianças continuam a ser alfabetizadas em português e em guarani. Eu conheci várias escolas em que as crianças ainda são alfabetizadas também em guarani. Mas aqui em Pernambuco nós não temos mais isso não. E na maior parte das comunidades onde temos atendimento à saúde indígena, o português tornou-se oficial e nós impusemos de que tem que ser assim. Então nós estamos favorecendo essa dita aculturação, que eu gostaria que vocês me dissessem qual é o termo correto, porque eu pessoalmente não acho que esse seja o termo correto, ok? Então coloquei um pouco nesse contexto a questão da saúde das crianças, né? O direito que existe a vezes em relação a tomar decisões, né? Qual deve ser o nosso comportamento e esses conceitos em relação a como nós estamos intervindo, né, nesta questão da cultura. Por exemplo, tirando a língua. Bom, quando eu mencionei que a antropologia tem esse olhar, digamos, apaixonado em relação ao mundo, eu enfatizei que esse não é um posicionamento ingênuo em relação ao mundo. Então, esses 3 pontos que a gente coloca, que caracterizam o olhar antropológico, a experiência de alteridade, a capacidade de relativizar e o exercício do diálogo, eles não vão, praticamente assim, recapitulando a minha apresentação, eles não vão nos trazer respostas definitivas em relação a essas questões que vocês estão trazendo. Então, assim, o objetivo da antropologia não é de trazer essas respostas. Desculpem se eu estou, de uma certa forma, frustrando o que se espera, mas assim, na verdade, é exercitar de que forma nós olhamos para essas questões. Então, um antropólogo, ele pode pessoalmente
se posicionar em relação a questões de direitos da criança. Se a gente tivesse num outro contexto aqui, eu poderia me posicionar, a Flávia poderia se posicionar, e cada um de vocês também, de um ponto de vista pessoal. Mas, do ponto de vista do saber da antropologia, no caso, o que nos cabe, enquanto ciência, seria fazer todo esse exercício que a gente vem mostrando aqui para vocês, mas não é uma coisa fácil, é uma coisa... quando a gente fala, porque parece que fica um pouco clichê e a gente não consegue entender tanta profundidade, mas assim, é algo construído diariamente mesmo. Então, uma pesquisa antropológica, nesse caso, com um grupo de Testemunho de Jeová, por exemplo, poderia, como Flávia falou, está compreendendo o significado de várias questões, como, por exemplo, o direito da criança para aquele grupo. E esse entendimento, se a gente trouxer por um contexto mais político, e não só exclusivamente de uma pesquisa, seria, assim, para tentar não julgar se está certo ou errado, mais uma vez se referindo ao que a gente apresentou, mas a partir do momento que eu conheço melhor o outro, eu posso dialogar melhor com o outro. Então, se a gente for falar de uma política pública, ou de questões mesmo, de saúde pública, como a gente vai tratar no próximo encontro, o conhecimento antropológico, ele vai fazer com que a gente consiga dialogar melhor. Esse é um ponto-chave. É muito difícil dialogar. É muito difícil se propor, realmente. Você pensa dessa forma, mas por que você pensa? Mas então, como é que a gente pode solucionar esse problema juntos? Então, cada caso por caso, vai trazer uma resposta diferente, sabe? Isso pode parecer um pouco frustrante, como eu falei, mas, na verdade... eu acho assim, falando para a antropologia, eu acredito que a maioria dos antropólogos pensam dessa forma. A antropologia nos ensina a respeitar no sentido de incorporar, de fato, nesse caso, não que eu vou ser igual ao outro, mas eu vou colocar na minha forma de processar e de compreender o mundo, o ponto de vista do outro também. E aí eu vou conseguir conversar melhor com o outro. E cada situação específica, cotidiana, vai trazer respostas diferentes. Flávia vai dar uma complementada. Ótimo. Sobre esse exemplo que você traz, Kátia, eu lembro que até já em outra oportunidade você trouxe ele de fato é bem representativo desse dilema do profissional de saúde, né? Eu falaria nessa mesma direção de Mônica, mas o que eu gostaria de acrescentar é porque, às vezes, a gente quando vê o testemunho de Jeová com relação à transfusão de sangue, né? Que tem alguns problemas, tudo, não pode, tem algumas outras exigências. No caso, a antropologia, o que a gente pode falar do nosso olhar sobre isso é que a gente também tem que reconhecer que aquela pessoa está no poder de decisão sobre si própria. Porque, às vezes, a gente... É como se você quer entender o que o outro quer escolher para ele, mas você, de alguma forma, isso talvez seja normal da nossa cultura, a gente considera que, poxa, mas eu também quero o bem dele e isso vai ser melhor para ele. Isso não vai acarretar sofrimento, isso não vai acarretar morte. A minha decisão, o que eu estou pensando como solução para aquele caso, não vai acarretar a morte, que seria o pior para aquela situação. Mas, às vezes, para aquele pai, eu acho que até você mesma colocou isso, ele talvez preferisse a morte do que a transfusão. A criança não vai saber. Isso é um fato. E a gente também não vai trazer a resposta da criança. A antropologia não vai trazer a resposta da criança. Mas sim tentar pensar nessa resposta conjunta, nesse diálogo constante mesmo com essas pessoas. Sobre o que Dr. Rubem trouxe, também é bem interessante e importante a gente falar isso no contexto da saúde indígena. Porque é um grande dilema na atualidade, não só hoje, é esse reconhecimento. Mas quem são os povos indígenas? Quem é que se diz indígena hoje em dia? O que é essa identidade indígena? E, às vezes, a gente, justamente por se considerar por estar nessa posição de privilégio, digamos assim, nós nos achamos no direito, digamos assim, de dizer, não, aquele ali não é mais índio, não, usa calça jeans. Não, claro que não. E não sou eu que vou
dizer se ele é índio ou se ele não é, né? É aquela pessoa e a comunidade da onde ele vem e da onde ele diz que ele faz parte. Eu não sou a autoridade nisso, eu não sou a juíza dessa história. Mas, de toda forma, a gente sabe que a gente julga essas pessoas, julga essas culturas. E na hora de falar sobre cultura, a gente não considera que a cultura... não, essa cultura terminou, começou outra. Não, agora não é mais cultura indígena porque tem tal característica e agora eles são aculturados. Não, a cultura se transforma. Que nem Mônica falou, ela é dinâmica. Então, eu não sou igual a minha avó de 40 anos atrás, quando tinha a minha idade. Eu mudei as roupas que eu uso, o gosto musical, tudo isso muda, mas eu não deixei de ser brasileira porque teve essa mudança de gerações com relação à cultura. A mesma coisa vai operar nas culturas do mundo, não só comigo, mas nas culturas indígenas também. E a gente tem que respeitar essas mudanças e, na verdade, é saber reconhecer que essas diferenças, que nem quando Mônica mostra a imagem do toré, do povo indígena Capinauá dançando o toré. O toré é uma dança tradicional e ela não vai deixar de ser toré porque as pessoas estão com outras vestimentas ali. Eles não vão deixar de dançar toré porque os anos se passaram e não. Aquilo ali é uma forma de resistência e de afirmação da identidade deles. Eles não são aculturados por causa disso. Respondi? Quem mais, gente? Alguém que está participando à distância? Contar a experiência dele. Quer pegar o microfone, senão o pessoal não... Eu gostaria de falar. Até porque eu perguntei mesmo, que eu queria saber se vocês continuam, porque eu gostei muito da experiência quando eu trabalhei há muito tempo atrás, lá em Mato Grosso do Sul, de verificar de que muitas crianças em muitos lugares eram alfabetizadas ainda em Guarani também. Aí, como vocês falaram, meninas, né, Flávia e Mônica, da questão da língua, uma das questões que às vezes tende a identificar parte da cultura é a questão de ter uma língua própria. E a língua própria aqui, pelo menos em Pernambuco, praticamente se perdeu. E do ponto de vista educacional, quem tem alguma experiência, todas as crianças indígenas nossas, quando elas vão aqui para a escola, só vão para aprender português. E seus pais já perderam, e a geração anterior praticamente já morreu. Então, aqueles que poderiam ensinar... Aí, isso que eu queria saber, que as meninas lá de Dourados me contassem se continua. E outras coisas que queiram comentar. Bom, eu sou a Josi, eu sou psicóloga da saúde indígena. Nesse momento, a gente está passando com o nosso grupo no Hospital da Missão Kaiowá, que são um grupo de residentes psicólogos, nutricionistas e enfermeiros. E a inserção dentro do campo da saúde indígena é bastante complicada quando você vai a campo, porque você reconhece que tudo que você aprendeu na academia ou durante esse período que a gente passa no hospital universitário não é suficiente para trabalhar a saúde indígena. Então, quando a gente chega em campo indígena, a gente entende que lá é o lugar onde nós vamos aprender realmente o que é saúde indígena, dentro das especificidades deles, das culturas, do que eles compreendem como saúde, que é completamente diferente daquilo que a gente entende. Eu tive contato também com a escola do Hospital da Missão, e ali eu fiz um acompanhamento de uma criança, né? E não percebi que eles estão sendo educados na língua. Eu não tenho essa informação, mas existem escolas que ainda não educam na língua. Não educam mais. Isso é uma discussão também que eles têm dentro da aldeia. Outras escolas educam na língua e educam na língua portuguesa, né? Mas a grande maioria dos jovens, adolescentes hoje não querem mais saber de serem educados na língua deles. E isso é uma discussão até que a gente teve essa semana com uma pessoa lá do Hospital da Missão que trouxe isso para a gente, que eles não têm esse interesse mais. Então, o trabalho que eles desenvolvem também lá é esse resgate cultural, porque isso vem se perdendo um pouco, né? Não sei se eu respondi a questão. Desculpa, não gravei teu nome. Josi.
Josi, então, Josi, uma das características que tá, porque o pessoal talvez aqui, talvez não conhecem, é que tu estás falando, não isso, de uma escola e de um hospital indígena que já praticamente fazem parte da cidade. Com 5 minutos de carro, tu já estás lá. Então, o que aconteceu lá em Dourados, né? Você favelizou literalmente, né, a aldeia Jaguapiru, que tu que está falando do Jaguapiru e do Bororó. Mas se você vai, por exemplo, para Carapó ou para aqueles municípios da fronteira, eles sim continuam. Essa experiência eu não vivenciei, porque tal como você conta, né, a situação dos indígenas de Dourados é muito especial. Eles praticamente já estão dentro da cidade, né? Então vocês vão ter que, se possível, talvez ir e conhecer aquela realidade dessa grande população, sobretudo nos municípios de fronteira, em que as pessoas continuam a transitar de um lado para outro, né? Porque a situação dos municípios de fronteira é bem especial, né? Tem índios guaranis aqui, tem índios guaranis que teoricamente você diz não são brasileiros, são paraguaios, e eles não se reconhecem nem como brasileiros nem como paraguaios, eles são guaranis, e mantêm muito de sua cultura tradicional. Então, eu acho bom que isso esteja sendo discutido, porque aqui, na nossa realidade, também aconteceu isso que ela comenta em Dourados, está entendendo? É a incorporação, às vezes, da comunidade. Quem trabalha em Águas Belas aqui sabe que a comunidade de Águas Belas do Cinto Fulnião foi praticamente absorvida pela cidade, né? E aí, quem é que vai prevalecer? A cultura, digamos que nós estamos chamando de cultura indígena, sobre, né, aquelas outras costumes, né, que nós colocamos ou não, né? Em relação a esse ponto, eu queria comentar assim, que às vezes a gente tem uma noção de culturas como blocos, sabe? E isso a antropologia é um pouco culpada nesse processo, porque formulou até aquela definição de Taylor que Flávia trouxe, de que cultura ela é um conjunto, a gente vai ter sempre religião, língua, vários aspectos, até anteriormente se incluía raça, vários aspectos culturais que a gente vai elencando, e determinado grupo ele precisa preencher todas essas tabelinhas e para se chegar à conclusão de que ele pertence a determinada cultura. Mas, hoje em dia, isso é algo que a antropologia ela não trabalha dessa forma. A gente tenta perceber as culturas de uma forma, como eu trouxe, mais dinâmicas mesmo. Então, claro que nós vamos procurar saber de que forma, por exemplo, feito... eu esqueci o nome... Josi estava trazendo, que... no caso, elas não estão mais aprendendo a língua. A antropologia vai procurar saber por que não está mais aprendendo, por que não há o interesse, ou se algumas pessoas têm interesse, outras não têm interesse, por que desse processo e como isso está ocorrendo. Mas isso, se aquele grupo vai continuar sendo denominado como ele era anteriormente ou não, isso vai depender muito da vontade do grupo, de como, se ele se identifica enquanto tal, e não um processo de dizer, não fala mais a língua, então não faz mais parte daquela etnia. Nos próximos encontros, a gente vai trazer exemplos mais focados mesmo sobre isso que o Dr. Rubem tá trazendo, e o que Josi trouxe também, e a doutora Kátia. No sentido, assim, hoje em dia, há vários, por exemplo, para a demarcação, processo de demarcação de terra, a antropologia, ela praticamente está pagando por um preço alto por ter definido cultura dentro dessas... Como cada um tem que pertencer e ticar qual a língua que fala, a forma como se veste, a dança que dança. E se não ticar isso, não vai ser cultura, não vai ter terra, não vai ter direito a nenhum benefício.
Isso realmente é um desafio. Os antropólogos, eles não existe um consenso em relação a isso. É algo que algumas políticas, elas, no caso, isso é um requerimento para que determinada população receba algum tipo de benefício, mas é algo que está sendo construído agora. Algumas pessoas de determinado grupo se identificam de uma forma, outros se identificam de outro, e os antropólogos, eles não têm um pensamento unificado em relação a isso. Só, de uma forma geral, se entende que a gente não pode definir cultura, como eu falei no início para vocês, como esses blocos que vêm de cima. Se a gente percebe que cultura é algo dinâmico, então a gente vai ter que entender cultura no cotidiano. A gente não vai poder trazer uma definição e, a partir daí, lidar com os nossos desafios profissionais. Não vai. É um pouquinho mais difícil do que isso. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Isso que você falou. Estão me ouvindo? Não, né? Tá? Isso que vocês estão falando. Agora tá. Uhum. Isso que você falou sobre a gente às vezes ver cultura de forma blocada. Eu não sei se alguém aqui de repente já viajou fora do Brasil, mas quando a gente sai do país, as pessoas nos veem muitas vezes como brasileiros. E às vezes a gente está do lado de uma pessoa que é do Rio de Janeiro, do sul do Brasil, não é nordestino, não é recifense. E você não se vê brasileiro igual como aquela pessoa, como aquele outro, aquele estrangeiro, vê a gente como igual, mas a gente aqui dentro do Brasil não se vê como igual, muitas vezes. Esse exemplo que eu trago é também quando a gente vai olhar, por exemplo, para os povos indígenas, para as culturas indígenas. A gente fala, o povo indígena Capinauá. Muitas vezes a imagem e a forma como a gente vai lidar com aquele povo, com aquela cultura, a gente imagina que eles são uma unidade, sim, mas eles não são iguais entre si. Quando a gente vai falar com uma pessoa daquele povo, ele vai dar, de repente, um referencial, uma informação, às vezes uma visão a respeito, a língua está se perdendo, a língua não está se perdendo, eles não querem aprender mais a língua. A gente também tem que ter cuidado para não ver eles como um grupo de iguais, e sim, ali também existe a diversidade. Só isso que eu queria destacar. Eu queria trazer mais um pouco a discussão da questão do direito da criança, né? É uma coisa como a gente é pediatra, vem muito com esse olhar, gosta muito da parte de mortalidade infantil, e a gente sabe que entende, né? Entende todo esse processo, entende que existem vários contextos em relação a isso. Eu acho que a antropologia, essa visão ou essa diversidade, ela é muito importante para a gente compreender o outro. Mas eu gostaria muito que o pessoal de Dourado, mas tem algumas situações que são bastante particulares, que aí vem também a ciência, a saúde como um todo, e o código em relação a esses termos de garantia, né? Aquilo que o Rubem falou em relação a gemelares, eu digo, a gente ainda não conviveu com isso ainda, mas assim, isso pode vir à tona dentro das nossas teleconsultorias, né? E que a gente está até se antecipando ao fato, mas como lidar com isso, né? Eu sei que vocês não vão ter resposta. É como a gente também, né, não pode ficar, mesmo entendendo todo o processo, a ação, a intervenção, ela vem ela vem de volta para o profissional de saúde, entendeu o contexto? Por isso que a gente sempre está trazendo essa polêmica, a história, por exemplo, dos sais abortivos, né, que às vezes, ou teratogênicos, que é importante conhecer, é importante também lidar com isso, é importante abrir o diálogo, é importante acionar os outros atores envolvidos, mas tem uma área que o próprio profissional de saúde que está lá pedindo ajuda a gente, que aquilo que a gente entende como uma boa prática do lado da medicina, ela vai ter que ser explanada, né? O pessoal da HU queria comentar alguma coisa?
Bom, a gente tem um caso, inclusive aqui do Centro de Reabilitação Nutricional no Hospital da Missão, que veio para o HU. É uma criança que está com a guarda na justiça, e porque os pais não querem ficar com a criança, não podem e não querem, não desejam porque essa criança tem uma deficiência. Então isso é muito corriqueiro, isso acontece bastante. Quando a criança nasce com um tipo de deficiência, dentro do entendimento de algumas pessoas, esse pai, essa mãe, essa família não aceitam a criança, né? Então aí a gente tem que entrar com alguns processos de guarda para ver para onde que essa criança vai. Mas às vezes as dificuldades são as conversas, né? Os diálogos entre as equipes, o que cada um entende que está fazendo como saúde dentro daquela especificidade cultural. Então, o que a gente entende são as aproximações de diálogos, compreender por que esse pai e a mãe não desejam ficar com essa criança, qual que é a compreensão que eles têm dentro da cultura, e a gente dialogar com aquilo que a gente consegue, para onde a criança pode ir, o que pode ser feito dentro da justiça e tudo mais, sempre respeitando a cultura deles. Esse é o que a gente vem tentando trabalhar dentro do HU e dentro do Hospital da Missão, né? E sempre trabalhando em rede também, né? Acionando todos os pontos da rede, né? Alô? Alguém gostaria de comentar sobre isso que... Em 2005, naquele centro de recuperação nutricional lá em Dourados, tinha dezenas de crianças. Provavelmente vocês devem conhecer, né? Porque vocês são todas, estou vendo que são bastante jovens, seguramente nenhuma vivenciou essa situação. O centro de recuperação nutricional que fica junto do hospital e da escola tinha dezenas de crianças, e dezenas de crianças também morreram. Então, essa é uma coisa que marcou negativamente a história da cidade de vocês, e eu tive a possibilidade de colaborar com o Ministério e passei praticamente todo 2005 trabalhando lá. Foi aí que eu aprendi isto de que muitas crianças com malformações eram abandonadas. E uma das coisas que me incomodava muito à época, até porque me lembro, tinha aí, todas as crianças são bonitas, né? Mas tinha uma especialmente, uma menina linda. E ela era como que quando você entrava lá, estava também abandonada pela família, por uma série de circunstâncias. Tem uma, nem sempre são mal formados, às vezes são pais muito jovens, não queriam essa criança, certo? Às vezes eram de etnias diferentes e então as famílias não aceitavam que o pai fosse de uma etnia diferente. E uma coisa que me chamou a atenção era que os antropólogos não deixavam de que estas crianças fossem potencialmente adotadas por famílias não indígenas. Eu não sei se continua da mesma maneira. Está entendendo? Esta questão de respeitar a questão da cultura não permitia, tendo muitas famílias não indígenas, né, porque a população não indígena lá era maioritária, mas não podiam adotar estas crianças. Só poderiam ser adotadas por uma família indígena. E obviamente que dentro das culturas indígenas não existe essa questão da adoção. Existem outras formas, sim, né, que são tradicionais. Por exemplo, quando um homem morre, desde a época das guerras, está entendendo, a mulher, a viúva e os sobrinhos, digamos, passavam a ser propriedade, né, de algum dos irmãos que ficavam e por aí vai. Mas a adoção, certo, aquela coisa que tu diz, vamos ver como a justiça, o conselho tutelar, tudo aquilo que nós criamos, que não é indígena, poderá tomar conta desta criança. E vai ser um problema sério. Porque imagino que talvez a situação continue assim. Uma família não indígena que quisesse adotar esta criança provavelmente não vai poder. Vocês querem comentar alguma coisa, o pessoal do HU? Nós estamos com assistente social aqui que acabou de comentar que já existe processos de adoções para famílias indígenas, de crianças abandonadas que podem ser adotadas por famílias indígenas e que já tem ou não indígenas também, já tem uma lista de espera para isso. Isso já está acontecendo aqui. Mas é um processo bastante demorado, que com certeza vai causar bastante conversa, né?
Eu quero parabenizar a Mônica e Flávia, eu acho que foi uma boa apresentação. Parabenizar a Mônica e Flávia, eu acho que foi uma ótima apresentação e a gente está iniciando essa discussão, né? É o primeiro simpósio que a gente está discutindo sobre o olhar antropológico. Hoje elas tiveram a missão de estar passando como é feito como se dá esse olhar antropológico, né? De que forma se pesquisa olhar. E eu acho que, na medida que a gente vai trabalhando os outros simpósios, eu acho que a gente vai surgindo essas questões e a gente vai aprofundando mais e mais, né? Teremos outros, assim, dentro do, como as meninas colocaram, outros profissionais também que vão ser convidados também para estar participando do simpósio, que vai nos contribuir muito também para essa discussão. Mas eu acho que hoje elas fizeram cumpriram a missão, que eu acho que é do início de um simpósio, né, de dar uma introdução, né? Eu acho que a ideia hoje era introduzir esse olhar antropológico para que a gente possa aprofundar isso nos próximos simpósios, né? Mas é parabenizar, as meninas foram muito bem nesse processo. Obrigada, Jeane. Enquanto a gente vai abrindo também para ver se tem outras perguntas, só queria lembrar quem estiver assistindo por vídeo streaming, que quiser enviar perguntas por e-mail, pode enviar. E se a gente tiver tempo hábil, a gente vai tentar responder. Mais alguém queria trazer algum comentário? Os estudantes de enfermagem, que eu vi que tem vários aqui, querem comentar alguma coisa? Vocês, sinceramente, quem aqui já teve algum contato com a antropologia? Já... Você quer falar um pouco o que foi que você... Não? Não, só informando que no decorrer do curso da gente teve 2 cadeiras de antropologia e foi justamente isso que tu falou, né? Da alteridade, do relativismo. E foi muito bem, gostei bastante. Alguém quer fazer algum comentário de como entender o que a gente passou, se foi produtivo, se não foi, como vocês acham que isso pode influenciar no dia a dia de vocês? Alguém quer trazer alguma coisa assim? Não? Tá bom, obrigada. Eu queria talvez fazer um paralelo ou uma aproximação entre tudo aquilo que vocês colocaram aqui com um princípio que a gente esteve recentemente discutindo na semana anterior agora, né? Nós tivemos aqui uma reunião clínica que é periódica, né? Usual, habitual da pediatria, na qual discutimos um caso clínico de um paciente X que tinha uma malformação grave e que várias decisões foram discutidas com muita divergência em relação a fazer ou não fazer intervenções. Mas o que eu queria chegar era que tivemos que falar muito de bioética. E dentro da bioética, um dos princípios fundamentais, e por isso que eu queria fazer o paralelo aqui, é o da autonomia. Então eu acho que talvez seria válido que a gente fizesse uma revisão sob o olhar, não, digamos, por exemplo, dos povos indígenas, porque eles não têm exatamente esses conceitos, mas é um conceito muito ocidental, tem muita coisa baseada naqueles gregos que você falou, depois nos romanos e tal, depois em toda a nossa tradição, tá entendendo, cristã, né? A questão então da autonomia, da capacidade, do poder de decisão que a pessoa tem, e o outro seria nós profissionais de saúde, que tradicionalmente nos posicionamos como sendo superiores em relação à possibilidade que o outro tem de tomar suas próprias decisões. Porque isso de aí, quase todo mundo aqui é profissional de saúde e tradicionalmente o nosso comportamento em relação às outras pessoas que estão numa situação de inferioridade, porque eu estou saudável e o outro está com um problema de saúde. E isso sempre nos coloca numa posição de superioridade aparente. Então, nos sentimos capazes, competentes de nós tomarmos as decisões por eles.
Então, você falou muito, de alguma maneira, eu senti muita identificação com esse conceito, como eu digo, da autonomia, que a gente trabalha bastante nos princípios da bioética. Cadê? Vânia, eles estão conectados? Gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? Quem está do Procap? Não temos nenhuma pergunta, não. Eu acho que só realmente ressaltar a importância, né, desse evento. E eu acho que essas questões que foram colocadas, provavelmente, eu acho que a gente vai ver nos próximos encontros, né? Então, acho que para esse momento agora, a gente agradece bastante a oportunidade. Foi bastante interessante e vamos aí continuar com vocês. Obrigada, viu? Alô? Tá. Pronto. Rubem, sobre isso que você fala, isso a gente vai conseguir aprofundar e discutir com mais calma, de fato, nos próximos encontros, que é justamente o que é que se entende por saúde, né? Às vezes a gente não para pensar, saúde, é isso, tá saudável, cura, o que é? E a gente não para pensar que existem diferentes concepções e entendimentos sobre o que é saúde, até traduções mesmo, em algumas outras línguas não vai existir a palavra saúde. Saúde vai ser compreendida de outra forma, um conjunto de palavras, talvez. Enfim, a gente vai continuar falando sobre isso. Diferentes noções, inclusive, do que seria vida e do que seria morte, né? Que isso também vai mexer bastante com a situação que a gente vai se referindo. Pronto, como vocês são muito calados, eu ainda vou dar mais uma oportunidade para vocês falarem, para perguntar o seguinte. A gente tem mais ou menos um escopo, né, que a gente mostrou para vocês dos próximos encontros. Queria saber se vocês queriam sugerir algo, se tem alguma inquietação, algum questionamento que vocês gostariam, além daqueles que o Dr. Rubem e a doutora Cátia já trouxeram, que vocês gostariam que a gente explorasse nos próximos encontros? Tem alguma questão? Já que Flávia está muito ligada à teleassistência, tem dado uma contribuição muito boa, né? É possível trazer algum caso mesmo, né, ou fictício, que vocês, dentro da vivência diária, né, do núcleo de teleassistência, no final, né? Eu acho que no final fazer uma dinâmica de discussão se for possível, né? Eu acho que é muito interessante colocar os olhares, assim, os diversos olhares numa visão, num processo de tomada de decisão. Entendeu? Ok, claro, ótima sugestão. E se vocês... Kleber, quer falar? Eu não estou falando português alto, pô, e bem, tá entendendo? Tu falasse dos estrangeiros, eu ainda me sinto estrangeiro aqui. Talvez eu acho que seria extremamente interessante falar da necessidade, eu vejo assim como necessidade, ou da possibilidade, ou do dilema que está acontecendo em relação à medicina tradicional. Já que somos profissionais de saúde, eu acho que a gente não poderia deixar de enfocar em algum dos próximos momentos, né, a medicina tradicional indígena, que está muito baseada na questão espiritual e na questão da fitoterapia. E eles estão perdendo isso também. E em parte, parte não, talvez fundamentalmente por a ação que nós fazemos lá. De alguma maneira, eles estão se adaptando bem demais à questão farmacológica. Gostam de medicamento, gostam de um remedinho. Se você só conversa e não sai com uma receita, com um medicamento, um anti-inflamatório, é um problema às vezes, né? Então, como resgatar um pouco isso que também nós estamos tentando resgatar, certo? Na medicina não indígena. A gente está medicalizando demais as pessoas desnecessariamente e a gente esquece desses outros dois componentes. A parte espiritual está sendo resgatada na medicina tradicional de uma maneira muito importante. E a fitoterapia nem se fala, né? Hoje em dia todo mundo está comendo coisas especiais, não tem que ter isso, não tem que ter aquilo e tal, talvez às vezes até desnecessariamente. Agora todo mundo tem problema de glúten, lactosa e por aí sai um bocado de coisas, né?
Vocês pediram sugestões de tema, essa é uma coisa que me inquieta um pouco, e aí, se puder ser discutido depois, ou então a parte da questão, tem algumas tribos que fazem uma mutilação dos órgãos femininos e genitais femininos, e vem um movimento de pessoas de outra cultura, digamos assim, para proibir isso, e eu fico meio no dilema, respeitar, proibir, como é que a mulher vê isso lá, se ela é uma coisa normal para ela, será que ela realmente está sendo obrigada a fazer isso? O que eu li foi muito superficial, então não tenho muita noção, mas é uma coisa que me inquieta, tipo, faz sentido querer proibir isso, mas será que proibir isso está sendo invasivo na cultura de um outro povo? Eu queria entender um pouquinho isso. Mais alguém? Mais alguma sugestão? Questões bem práticas, né? Esse pessoal da saúde gosta do... Mas não vamos ver, e no dia a dia, como é que eu faço mesmo? Não é isso que vocês querem saber? Quer falar alguma coisa? Não ficou muito esclarecido, na realidade, em relação ao uso de métodos anticoncepcionais, entendeu como é? Porque, assim, às vezes a gente vê que aquela família não tem condição de estar tendo uma criança, aparecendo uma criança todo ano, entendeu como é? E, assim, e a gente não pode discordar, né? Eu não sei se tem a ver com a perpetuação, assim, com manter, assim, o número de indivíduos naquela tribo, entendeu como é? Aí, assim, eu queria se pudesse falar sobre isso. Tá, ok. Mais alguém? Tá bom? Tá, joia, gente. Se vocês quiserem enviar algum comentário ou pergunta por e-mail... Teve uma pessoa que quer... Ah, tá. Ao longo daqui para o próximo encontro, vocês podem enviar, a gente vai tentar contemplar o que vocês trouxerem. E mais alguma questão? Pronto. Divulguem para os seus colegas de trabalho, de estudo. Eu acho que isso aqui é uma oportunidade, é um espaço de exercitar esse olhar antropológico e de aproximar mais esse olhar para o nosso cotidiano numa perspectiva multidisciplinar mesmo. Eu acho que essa iniciativa é bem o perfil do que o IMIP se propõe enquanto instituição, a integralidade mesmo do saber e daquilo da forma como a gente se depara com os desafios cotidianos. E é isso. Muito obrigado pela presença. Renata vai explicar para vocês um pouco, para quem está assistindo à distância, como faz o registro de presença. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que está por vídeo stream e por videoconferência. Todos recebem esses slides. Quem estiver por videoconferência, é necessário fazer o registro de presença para receber o certificado. Então, você acessa esse site, vai pedir algumas informações pessoais, como CPF e e-mail, e vocês vão estar fazendo esse registro hoje até as 0 horas, tá? Então, a senha de hoje é 00823 e você acessa o link acima, né? O rut.rnp.br/presenca. Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato pelo e-mail do simpósio. Boa tarde, obrigada.